vamos nessa. Vamos falar agora, nesse bloco, sobre fato gerador da obrigação tributária principal, previsto no artigo 114 do CTN. Vamos falar também do fato gerador da obrigação tributária acessória, previsto no 115 do CTN. E vamos falar de um tema importantíssimo para o mundo dos concursos públicos, o aspecto temporal da norma tributária, isto é, o momento da ocorrência do fato gerador, o momento da incidência tributária, artigos 116 e 117 do CTN, e a interpretação que você deve fazer para o mundo dos concursos públicos. Ok? Vamos lá? Vamos nessa! Então vamos aí iniciando a definição de fato gerador da obrigação tributária principal. Veja, o fato gerador da obrigação tributária principal é a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência. Preste atenção, o CTN fala em necessidade e suficiência. Então, são requisitos cumulativos. Isso interfere na hora de você marcar a questão, porque muitas vezes o examinador fala necessário ou suficiente. Está errado, ok? Então, veja aí essa questão da ESAF, do concurso do Ministério da Fazenda. O fato gerador da obrigação principal é a situação definida na Constituição como indicativa da possibilidade de imposição da obrigação de pagar por parte de ente público que detém a competência para fazê-lo. É falso. Qual é o erro aí grosseiro? Que é definido em lei. A Constituição, ela não cria o tributo. Então, quem vai instituir o tributo é a lei. Em regra, a lei ordinária, como você já estudou aqui. Então, perceba que a Constituição, ela delineia, ela define, ela estabelece a competência tributária. Então, enquanto a Constituição delineia, define, estabelece a competência tributária, quem vai definir o fato gerador, quem vai instituir o tributo é a lei. E aí no sentido de lei infraconstitucional. Lei complementar em 4 hipóteses, que são imposto sobre grandes fortunas, impostos residuais da União, contribuições da Seguridade Social residuais da União e empréstimo compulsório, e lei ordinária nos outros casos. Por isso, este item está incorreto. Continuando. Situação necessária, pois sem um fato gerador não há obrigação tributária. E situação suficiente, eis que basta a ocorrência para surgir a obrigação. Assim sendo, por conseguinte, o fato gerador da obrigação principal ou o fato imponível, que é o fato gerador em concreto, tem natureza jurídica constitutiva da obrigação, pois dá concretude à hipótese de incidência e faz nascer a obrigação tributária. Então, em relação à obrigação tributária, há aí uma natureza constitutiva do fato gerador, quando ele ocorre. Já o lançamento tributário, como você vai estudar comigo, o lançamento tributário, ele vai fazer o quê? Ele vai declarar a obrigação, que já foi constitutiva. Por isso, o entendimento majoritário e o entendimento previsto literalmente no CTN é que o lançamento tributário, ele declara a obrigação e ele constitui o crédito, o lançamento tributário. Ele declara a obrigação, porque já ocorreu, e constitui o crédito que surge com o lançamento. Já o fato gerador, ele constitui a obrigação tributária, ou seja, quando se fala em constituir é porque ela cria a obrigação tributária. Como com o lançamento a obrigação tributária já ocorreu, o lançamento só vai declarar. E aí vai criar o crédito tributário. Por isso que o lançamento declara a obrigação que foi constituída com o fato gerador e constitui o crédito tributário, porque o crédito tributário é criado com o lançamento nos termos do artigo 142 do CTN. Por isso que fala que a natureza do lançamento é declaratória constitutiva, declara a obrigação e cria o crédito. Já a natureza do fato gerador, ela é constitutiva, porque o fato gerador constitui a obrigação. Ok?
Fato gerador da obrigação acessória. A obrigação tributária acessória é qualquer situação que, isso aqui é fundamental, veja essa parte, na forma da legislação aplicável, impõe à prática ou abstenção de ato que não configure a obrigação principal. Então, tem 2 pontos aí que eu tenho que chamar a atenção. Na forma da legislação aplicável. E legislação aqui é no conceito do artigo 96 do CTN. Legislação aqui abrange atos infralegais, abrange decreto, abrange portaria, abrange instrução normativa. Isto é, a obrigação tributária acessória ela pode ser criada por meio de ato infralegal, por meio, por exemplo, de regulamento. O outro ponto que eu quero lhe chamar é que a obrigação tributária acessória, aí o fato gerador da obrigação tributária acessória é uma obrigação de fazer ou de não fazer, ok? Veja aí concurso também do Ministério da Fazenda. O fato gerador da obrigação acessória é a situação definida em lei complementar que impõe a prática ou abstenção de ato, ainda que originariamente esse se configure como obrigação principal. Veja que é falso ao falar, por exemplo, em lei complementar. Na verdade, é uma situação definida em legislação e não lei complementar. Ele está restringindo, ou seja, pode ser definida em regulamento ou instrução normativa, que são atos infralegais nos termos do artigo 115. Então, falso. Vamos falar agora do momento da ocorrência do fato gerador. Vamos falar do artigo 116 e depois do artigo 117 do CTN. Veja, o artigo 116 estabelece que, salvo disposição de lei em contrário, sempre preste atenção quando você for fazer a leitura do CTN, nesse salvo disposição de lei em contrário, porque muitas vezes o CTN faz isso, como você acabou de ver no artigo 124, quando estudou responsabilidade por solidariedade. E isso o examinador procura lhe confundir. Veja que é salvo disposição de lei em contrário, ou seja, uma lei pode dispor de forma diferente, ok? Considera-se ocorrido o fato gerador e existente os seus efeitos, né, tratando-se de situação de fato, desde o momento em que se verifique as circunstâncias materiais necessárias a que produzam os efeitos que dela são decorrentes. Por exemplo, no imposto de importação, com a entrada do produto no território nacional, né, mas a lei ordinária estabelece que ocorre o fato gerador, a situação de fato, no momento aí da declaração na repartição aduaneira. Né, quando você vai aí declarar, fazer essa declaração na repartição, isso faz parte do procedimento de despacho aduaneiro. E tratando de situação jurídica, desde que o momento em que esteja definitivamente constituída nos termos do direito aplicável. E nesse caso do artigo 116, inciso 2, é interessante e é muito cobrado o artigo 117. Porque se o direito aplicável estabelece uma condição, essa condição aí vai ter relevância se for suspensiva para o direito tributário. Você vai ver comigo que no artigo 117 que existem 2 condições, né, estabelecidas pelo direito que são diferentes e geram efeitos diferentes no âmbito tributário, que são a condição suspensiva, que o fato gerador vai ocorrer no momento da condição, e a condição resolutória, que o fato gerador ocorre desde a celebração do ato ou do negócio jurídico, e independentemente da condição. Isto é, no momento que ocorre a condição resolutória, aquilo ali não tem importância para o direito tributário, como tem na condição suspensiva, porque na condição suspensiva o fato gerador só ocorre com a condição. Na resolutória do artigo 117.2, não. A ocorrência do fato gerador ocorre desde a celebração do ato ou negócio jurídico. Vamos ver isso agora. Então, veja, antes disso, vamos ver essa questão. A autoridade administrativa poderá considerar como ocorrido o fato gerador e existente seus efeitos, tratando-se de situação jurídica desde o momento em que se verifica as circunstâncias materiais. Isto é, ele trocou aí, né, situação jurídica por situação de fato. Por isso está errado. Em relação à situação jurídica, vamos ver agora a questão das condições, né? Condição suspensiva e condição resolutória. Então, como eu disse, se a condição é suspensiva, o fato gerador só vai ocorrer no momento em que se realiza a
condição, ou seja, no momento do implemento da condição, ao contrário da condição resolutória, que não tem importância para o direito tributário, porque na condição resolutória o fato gerador vai ocorrer desde a celebração do ato ou do negócio jurídico. Então, se a condição é resolutória, o fato gerador acontece desde que o negócio jurídico foi celebrado, ou seja, desde que ocorre a celebração ou o ato, ok? Então, veja, a condição significa uma cláusula decorrente da vontade das partes que subordina o efeito do negócio a um evento futuro e incerto. A condição suspensiva é aquela que suspende a eficácia do negócio, enquanto ele não se verificar, ou seja, só acontece o negócio quando ocorre a condição. Já no caso do nosso querido a condição resolutória, ou também chamada em provas de resolutiva, para fins de incidência tributária, é aquele em que o fato gerador ocorre desde o momento em que o ato jurídico é celebrado, independentemente da condição. Então, na condição resolutória, acontece a celebração do ato, acontece o fato gerador, independentemente da condição. Por isso que se fala que na condição resolutória não importa para fins de ocorrência do momento do fato gerador o implemento da condição, no caso de resolutiva ou resolutória. Ok? Então, veja, quando é resolutória a condição, verificam-se os efeitos tributários desde o momento da prática do ato ou celebração do negócio. Nesse caso, como eu acabei de dizer, é irrelevante para o direito tributário a condição, que significa, na verdade, o desfazimento do negócio. Por exemplo, o contrato de compra e venda de imóvel sujeito à condição resolutória de o comprador ter um futuro filho. Quando é que vai incidir o ITBI? Desde a celebração do ato. O que é que acontece na condição resolutória? Se faz o contrato de compra e venda, se aí, no caso, o comprador tem um filho, o negócio está desfeito. Mas, para fim de incidência do ITBI, o que é que vai acontecer? Desde a celebração do ato, da compra e venda, do negócio jurídico, já incidiu o tributo. Então, veja, de certo, feito o negócio e registrado o imóvel, dá-se o fato gerador do ITBI, pois aconteceu a transmissão da propriedade, não importando aí para o direito tributário se depois o negócio é desfeito por causa do nascimento do filho do comprador. Então, vai importar para o direito tributário a condição resolutiva? Não. Ok? Vejamos aí CESP, concurso de procurador do Estado de Alagoas. Considera-se, via de regra, caracterizado o fato gerador quando da verificação pelo fisco da ocorrência do mesmo. Tratando-se de situação jurídica, considera-se ocorrido o fato gerador e a existência de seus efeitos após declarada pelo fisco a validade do ato. Não é necessário aí essa questão, essa declaração pelo fisco. Então veja, meus amigos, que um ponto fulcral aí para o seu sucesso. Artigo 116, situação de fato. Caracterizada a situação de fato, por exemplo, importação da mercadoria, um abraço, ocorreu o fato gerador, que no caso da lei define que é no momento da declaração da repartição aduaneira. Se é uma situação jurídica, vamos ter que estudar o direito civil. Por quê? Porque é nos termos do direito aplicável. E, no caso do direito civil, se estabelece que alguns negócios são celebrados por meio de condição. E aí isso está presente também no CTN, no artigo 117. No caso de condição suspensiva, o negócio jurídico está suspenso até ocorrer a condição. Ou seja, o negócio jurídico só é celebrado quando ocorre a condição. Por isso que na condição suspensiva no direito tributário, nos termos do artigo 117, o fato gerador só ocorre com o implemento da condição. Por outro lado, no outro ponto, de outra parte, ao contrário, a condição resolutória. Na condição resolutória, o implemento da condição não importa para a ocorrência do fato gerador. Pois, como você viu, na condição resolutória ou resolutiva, desde a celebração do ato, desde a celebração do negócio, já ocorreu a incidência tributária. Aquele exemplo que eu dei, um contrato de compra e venda sob condição resolutória de a pessoa ter um filho. Nesse caso, o contrato já é celebrado. Se a pessoa tem um filho, o contrato é desfeito. Então, o que acontece nesse caso de condição resolutória? Contrato celebrado, incidiu o ITBI, independentemente do implemento da condição, isto é, independentemente de a pessoa ter filho. Se ela tiver, apenas está desfeito o negócio, mas o tributo já incidiu. Um forte abraço.